Oi pessoal, me chamo Raquel Williane e vou apresentar o projeto Incubando Sonhos para colher sementes, estruturação da incubadora tecnológica de economia solidária, Núcleo Barreiros, junto com a estudante Riara do Nascimento e a mentora Ataci Maciel. O projeto Incubando Sonhos para colher sementes, estruturação da incubadora tecnológica de economia solidária Núcleo Barreiros, tem como plano de atividade entre a vigência do projeto de agosto a dezembro de 2025, com prazo de 5 meses, tendo a organização física da incubadora tecnológica de economia solidária, IFPE, Ecosol Núcleo Barreiros, e estratégia de comunicação e divulgação digital da IFPE Ecosol Núcleo Barreiros. O projeto é composto por mim, Raquel Williane, estudante do curso de Técnica e Agropecuária, a colega também estudante de Riara do Nascimento, estudante do curso Técnico em Alimentos, e mentora, a professora Ataci Maciel de Melo Cavalcante. Olá pessoal, eu sou a Ataci. Eu venho trazer um pouquinho sobre a contextualização desse projeto, que ele nasce não nesse projeto, não nesse edital de ações afirmativas, mas em ações integradas de pesquisa e extensão que acontece desde o ano 2024. Então, baseada nessa inquietação que a gente vem sentindo com relação à integração dessas práticas, contemplando aí o princípio da indissociabilidade dos institutos federais, a gente começa a observar os trabalhos que vêm sendo executados, realizados em outros institutos com relação à incubadora da economia solidária. E aí, dentro desse contexto e desse princípio, gostaríamos de pontuar, de iniciar falando sobre a tecnociência solidária, onde o Renato, ele afirma que a gente não consegue separar esses dois conceitos de ciência e tecnologia, conceitos muito difundidos na nossa rede, porque são duas coisas que andam de mãos dadas e que precisam andar de mãos dadas no sentido de fortalecimento comunitário, no sentido de alinhar a educação que a gente promove enquanto rede federal às demandas e necessidades da comunidade. Então, o Renato afirma que essa prática, a tecnociência solidária, ela é pautada e é realizada através de um trabalho de autogestão e do fortalecimento comunitário. A tecnociência busca produzir soluções socialmente úteis e ambientalmente responsáveis. E isso são princípios que a gente observa e que fundamentam a economia solidária. Então, gente, partindo do princípio da criação dos institutos federais, nós sabemos que a grande finalidade não é apenas ofertar uma educação profissional e tecnológica, mas promover uma educação que seja baseada no princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse é o nosso grande desafio. Então, pessoal, a referida normativa no artigo 6º, que é o artigo que trata sobre as finalidades e características dos institutos federais, ela traz alguns pontos que dialogam diretamente com os princípios básicos da economia solidária. Por exemplo, no inciso 7º, a gente tem que o Instituto Federal ele tem como finalidade desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Artigo 8º, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo. E artigo 9º, promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. Então, são princípios que a gente encontra na legislação que dialogam diretamente com os princípios da economia solidária. A fim de fazermos um link, pessoal, entre a economia solidária no Brasil e os institutos federais, eu trouxe um recorte desse artigo, Organização da Economia Solidária, que é um trabalho produzido por Josiane Maria Clara, do IFRS. E aí a imagem está um pouco ruim, está pequena, vocês conseguem visualizar isso claramente no artigo, não só a imagem, mas a fundamentação do trabalho, onde a gente tem uma explanação muito sistemática de como funciona a economia solidária hoje no Brasil, quem são os atores da economia solidária. Então a gente tem aqui de vermelho as instâncias políticas, Senais, a CONAS, de roxinho, Fórum Brasileiro da Economia Solidária, que são pessoas que consolidam essa política pública nos territórios, os empreendimentos econômicos
solidários, aqui de azul, e de verde nós temos as redes e uniões dos empreendimentos econômicos solidários. Onde é que entra os IFES nessa estrutura, nessa conjuntura organizacional? Entra aqui, ó, nessa perspectiva, né, aqui de amarelo, onde a gente tem organizações e entidades de apoio de fomento. Então, aqui nós temos universidades, institutos federais e Cefetes atuando diretamente no fomento dessa política pública dentro dos territórios. E aí dialoga muito com a capilaridade que a gente tem com o Instituto Federal. Então, quem está vinculado aqui a esse sistema, né, a essa rede? Nós temos a rede IFE-Ecosol, a rede de TCPs e outras que fundamentam e consolidam esse trabalho dentro das nossas instituições. Então, pessoal, partindo do recorte que nós fizemos da legislação, onde a gente encontrou associativismo, cooperativismo, produção e consolidação de tecnologias sociais, e entendendo quem são os atores da economia solidária e se encontrando enquanto rede educacional da educação federal dentro desse contexto, eu trago aqui algumas pautas, né, algumas frentes que nós já temos dentro do IFPE e que dialogam diretamente com essas duas frentes, tá? Nós temos aí o Partiu IF, o PROEJA, o Mulheres Mil, o Programa Autonomia e Renda, o Programa Escola da Terra, os núcleos de extensão, né, que são espaços importantes de consolidação de algumas políticas públicas, de algumas pautas importantes. E aí eu trago para a gente refletir e começar a falar sobre elas as incubadoras de tecnológicas da economia solidária, as ITs, que já vem funcionando de maneira muito sistêmica, trazendo excelentes resultados dentro da rede federal e que tem o objetivo de fomentar essa política pública nos nossos territórios de atuação. O Campus Barreiros ele é um terreno fértil para a promoção e consolidação da economia solidária, por ele estar ali, né, sendo marcado pela pesca artesanal, pela mariscagem de agricultura familiar. A gente tem também a presença de demandas territoriais por desenvolvimento social, produtivo e sustentável. Então, é interessante pautar nesse local atividades que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão, na qual abracem aí essas três frentes de atuação. E também é um local estratégico para a consolidação da política de economia solidária, sobretudo por esses atores já fazerem parte desse movimento, mas muitas vezes não se perceberem, não se reconhecerem dentro dessa política pública. A problematização, desafio de articular saberes tradicionais e tecnociência solidária, necessidade de fortalecer redes comunitárias, arranjos produtivos e ações formativas. Como consolidar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a partir da economia solidária. Compreender a incubadora tecnológica de economia solidária, ITES, como ferramenta já utilizada nos IFs e universidades. A ausência de ações metodológicas adequadas para a incubação social no IF. As justificativas. A importância da incubação para fomentar o trabalho associado à autogestão e cooperação, convergência com a Lei de número 11.892 de 2008 e as diretrizes da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. A IFPE-Ecosol como espaço de formação crítica, autonomia produtiva e desenvolvimento territorial. Compreende a ITES como instrumento pedagógico e de inovação social. Alinhamento com políticas públicas, saberes ancestrais e demanda da comunidade pesqueira e rural. As relevâncias territorial fortalece práticas sustentáveis e tecnologias sociais na Mata Sul de Pernambuco, auxilia na organização comunitária, contribuindo diretamente para a geração de renda e inclusão social. Impulsiona as ações da ITES e FPE Ecosol no município de Barreiros, atende aos pescadores, marisqueiras, agricultores familiares, associações, cooperativas, trabalhadores informais, dentre outros. Então, pessoal, é impossível falar da incubadora sem mencionar o trabalho, né, realizado pela Rede IFE-Ecosol, que é uma rede autogestionária formada por servidores dos IFES, né, de todo o Brasil, onde se reúne com o principal objetivo de fomentar a economia solidária nos territórios de atuação dos IFES.
Então, a rede hoje, né, ela se organiza em GTs, são 6 GTs, comunicação, formação, políticas públicas, FOR-Proeste, CONIF, redes e movimentos e o GT de acolhimento e integração. E aí, dentro dos seus institutos, né, os membros começam a fomentar essas ações, e aí dentro do nosso trabalho de consolidação, de formação da incubadora e consolidação das atividades no IFPE, a rede teve uma participação importantíssima, né, de formação, de socialização dos trabalhos, e a partir dessa troca de experiências, a gente começa, de fato, a trazer para o IFPE essa política, né, da economia solidária, e a trabalhar, né, com essa indissociabilidade dentro dessa temática de atuação. Aqui a gente traz os QR Codes, né, do site da rede, do canal do YouTube, onde vez ou outra a gente está colocando lá processos formativos, né, lives, cursos, enfim, lá vocês conseguem ter acesso a esse material, e também ao Instagram, onde é publicizado toda a atividade que acontece dentro dos IFES que já trabalha com esse processo de incubação. Só a nível de conhecimento, né, de ilustração, aqui a gente tem um mapinha onde está sempre atualizando os IFES, né, cidades que nós já temos servidores trabalhando dentro dessa temática, seja em processo de incubação já formalizada, né, uma ITS formalizada, ou apenas nesse processo introdutório de consolidação, de formação de grupos, mas que já se trabalha com a economia solidária. Então, desde 2024 a gente tem aí, né, o Campus Barreiros, ocupando esse espaço e tentando realmente consolidar dentro dos seus territórios essa prática. Atualmente, a rede conta com 69 membros, entre servidores docentes e técnicos administrativos, dispostos em 56 campi, totalizando 24 institutos federais em 19 estados de atuação. Então, esse gráfico ao lado, ele ilustra o campus, né, o instituto na realidade, o campus e o servidor que faz aquela articulação entre a rede com o seu campus. Então, assim, aqui está pequenininho, mas no site vocês conseguem observar essa disposição e entender quem são os servidores que estão em seus territórios fomentando e trabalhando dentro da economia solidária, entre as diferentes áreas, né, de atuação. Dentro desse processo de construção da incubadora da economia solidária do IFPE, nós tivemos aí alguns parceiros, né, que é a IFAO-Ecosol, a Incutis, que é a incubadora do IFPB, a Incubis, que é da UFPB, IFSOL, IFRN, e a Incubacop, da UFRPE. Então, pessoal, eu queria começar esse slide falando que para estruturar, né, para consolidar uma incubadora da economia solidária, não é obrigatório a gente ter um espaço físico. Uma coisa não tem relação com a outra, tá? Porém, é claro que o espaço físico, ele cria, né, uma relação, ele cria uma visibilidade para a instituição muito maior. Então, por que a gente estrutura uma incubadora, né? Para aqueles campi que, no caso, tem espaço, tem condição de disponibilizar, né, um local específico para essa incubadora. Né? Primeiramente porque esse espaço, né, esse espaço físico, ele se torna um espaço acolhedor, um espaço de formação, um espaço onde ele proporciona, né, geração de vínculo entre a instituição e os empreendimentos econômicos solidários. Um outro ponto é a visibilidade institucional. Né? Ela se torna realmente muito mais atraente quando essa incubadora está relacionada com o espaço físico, não necessariamente com o processo de incubação. Terceiro ponto, a demanda por processos de pesquisa, pesquisação e de aprendizagem coletiva, partindo daquele pressuposto que o incubadora ela né, um ponto, uma ação importante para essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E, por último, não menos importante, a criação de um ambiente interdisciplinar que integra os 3 pilares da educação federal, ensino, pesquisa e extensão. E agora a gente tem mais o quarto, né, que é a inovação social. Me chamo Riara, estou aqui para falar sobre os objetivos. O objetivo geral: consolidar o núcleo Barreiros da IFPE-Ecosol como espaço da incubação de empreendimentos solidários, integrando ensinos, pesquisa e extensão para fortalecer a organização comunitária, a geração de trabalho e rendas e a formação cidadã.
objetivos específicos, trabalhar na perspectiva de estruturação da IFPE-Ecosol, mapeando as experiências de outros institutos federais, organizar a estrutura física e funcional do núcleo Barreiros da IFPE-Ecosol, apresentar o espaço do núcleo aos coletivos sociais atendidos pelo projeto de extensão do campus, criar e gerenciar um perfil no Instagram para divulgação das ações e fortalecimento de identidades do núcleo. Produzir um vídeo sobre a IFPE-Ecosol, destacando suas ações, impactos e perspectiva no território. Promover atividades de integração e mobilização junto à comunidade acadêmica e aos coletivos sociais para a difusão da economia solidária. Propósitos da incubadora. Ser uma iniciativa de valorização de saberes populares e fortalecimento de protagonismo comunitário. Oferecer suporte técnico, formativo e comunicacional aos empreendimentos econômicos solidários. Ser referência em inovação social e tecnociência solidária no IFPE. Metodologia. A proposta foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, Campos Barreiros, justamente com as colônias de pescadores das cidades de Barreiros, São José da Coroa Grande e Tamandaré. Ações para a formalização da incubadora, organização e estruturação do espaço físico, planejamento da disposição física, áreas de trabalho, convivência e atendimento, organização do ambiente e aquisição de materiais essenciais, levantamento das necessidades estruturais do núcleo IFPE-Ecosol, implementação de sinalização e identidade visual do núcleo, estratégias de comunicação e visibilidade, produção de conteúdos digitais, fotos, vídeos, textos informativos e materiais educativos, planejamento do calendário de publicação e interação com o público, divulgação das ações extensionistas, processos formativos e resultados, criação e configuração do perfil no Instagram da IFPE-Ecosol Núcleo Barreiros, produção de vídeo IFPE-Ecosol Núcleo Barreiros, roteirização de conteúdos sobre o núcleo e suas ações, gravação de depoimento, atividade e práticas dos coletivos, edição e finalização do vídeo da IFPE-Ecosol Núcleo Barreiros, registros, acompanhamento e avaliação. Eu vou falar um pouco da trajetória da economia solidária no IFPE, né? A temática ela começa a ser difundida e praticada dentro dos projetos de extensão, né? Podemos afirmar que os projetos de extensão nos diversos campi do IFPE foi justamente a gênese dessa política pública. Um outro ponto é justamente essa temática ela ter um debate já consolidado no FOR-Proeste. Está evidenciado nos editais de fomento, né, que muitos dos nossos servidores participam e pleiteiam aí esses editais, e a necessidade da instituição abraçar essa temática, uma vez que ela é uma política pública e dialoga fortemente com a política institucional aqui do IFPE. Diante dessas inquietações de ter a economia solidária ainda tão distante, né, na prática formal da instituição, mas tão presente nas ações institucionais, a gente começou um movimento, né, de formação, de compreensão mesmo da temática, com o objetivo de trazer para o IFPE uma incubadora, né, de criar no IFPE uma incubadora de economia solidária. Então esse processo começou ali no início de 2023, né, as primeiras conversas foi em 2024, e aí o primeiro processo formativo ele aconteceu em março de 2023, né, foram dois momentos, um momento online e um momento presencial, na qual quem conduziu o processo foi o professor Diogo, que é membro também da rede IFECOSOL e ajudou a gente aí, né, nesse início, essa construção do plano de trabalho, nessas informações de como é que procedia, como que a gente criava, né, o que era um processo de incubação. Então o Diogo realmente foi um servidor que nos ajudou, né, segurou na nossa mão e ajudou aí a consolidar essa nossa proposta. Aqui só para ilustrar o momento da nossa formação, né, a segunda formação aconteceu no formato presencial,
onde a gente teve a presença, né, a representação da Proeste, Campos Barreiros, Igaraçu, Vitória, Paulista, o IFAL, Campos Maragogi, na pessoa de Daniele e Alexandre, que são membros da incubadora da economia solidária de lá. E aí representantes de empreendimentos solidários, como a Maximel, a Colônia Z22, a Colônia Z5 de Tamandaré, a AMPAS, que é a Associação das Mulheres Pescadoras Artesanais São José da Coroa Grande. Então foi uma reunião muito rica, né? Estudantes, foi uma reunião muito rica, onde a gente conseguiu dialogar, se encontrar nesse processo de economia solidária, entender que a gente já pratica economia solidária nos territórios, e começa, né, a partir daí a surgir, né, essa ideia de formalização dessa reunião presencial. Os encaminhamentos foi continuar as ações, independente de formalização do documento da incubadora. Então, a gente continua nossas ações dentro dessa política pública e se forma uma comissão para se elaborar o regulamento da incubadora da economia solidária do IFPE. E aí, depois de muitos encontros, idas e vindas, o documento foi criado, né, o regulamento interno. Hoje, atualmente, ele se encontra na Prodim, esperando a apreciação, para em seguida ser encaminhado para o Consulp. Então, essa é a equipe inicial da incubadora do Campos Barreiros, numa das reuniões que nós tivemos. E aí a equipe está tocando para frente, né, com essas ações dentro dos projetos de extensão, e a partir daí é que surge realmente, né, a vontade de se instaurar no Campos Barreiros, né, um espaço físico que contemplasse a incubadora. Como a gente já tinha uma prospecção de definir um espaço para servir de base para os núcleos de extensão, né, os que não têm espaço físico ainda, que é o NEGED, o NEABI, o 60+, e o NEI, a nossa proposta foi justamente colocar a incubadora dentro desse espaço, dividindo com esses núcleos propostas, né, inerentes à incubação e a outras ações que dialoguem, né, com ações prioritárias desses núcleos de extensão. Então, é a partir daí que surge a ideia desse projeto de extensão, que é trabalhar com a incubação na perspectiva desse espaço de integração entre ensino, pesquisa e extensão. Organização e estruturação do espaço físico. No Bloco E está tendo atualmente a nova incubadora, e ela vem acompanhada por outros núcleos, como por exemplo o NEABI, o NEGED, o NEI, o Núcleo 60+, e o Ecosol. E do lado está uma foto de como o nosso espaço era antes de ser a incubadora. E esse é o nosso espaço atualmente. Conseguimos adquirir estrutura, pintura, manutenção do teto, um armário, 20 cadeiras, material gráfico para identificação do ambiente, 4 computadores, e também com um novo projeto de economia solidária, conseguiremos ter novos materiais como GPS, drone, caixa de som, microfone e data show e outras coisas. O espaço já vem sendo utilizado em atividades de pesquisa e extensão, como reuniões, palestras e rodas de conversa. Estratégia de comunicação e visibilidade. Como estratégia de comunicação, fizemos a criação do e-mail para que pudesse ser feita a criação do Instagram da Ecosol IFPE Barreiros, e também foi encaminhada a logomarca da reitoria. Produção de vídeos IFPE Ecosol. Foi feita a roteirização de conteúdos sobre os núcleos e suas ações, as gravações de relatos, depoimentos e propaganda da incubadora, e também foi iniciada a edição e finalização dos vídeos da IFPE Ecosol no Barreiros, como memória de início e construção das atividades. Como projetos vinculados à incubadora e IFPE Ecosol, temos Incubando Sonhos para colher sementes, estruturação da incubadora tecnológica de economia solidária Núcleo Barreiros do PIBEX Ações Afirmativas,
extensão tecnológica como estratégia para a promoção da economia solidária em territórios de atuação RPE, do PIBEX Extensão Tecnológica, Mulheres das Águas, as dimensões do protagonismo feminino na mariscagem, do PIBEX 2024-2025, o edital FACEP, de Rede de Inovação Solidária na Mariscagem da Mata Sul, a incubadora tecnológica de Economia Solidária como estratégia de inovação para fortalecer a pesca artesanal dos municípios de Barreiras e São José da Coroa Grande, pelo PIBIC 2025-2026, e o mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários dos municípios de Barreiras e São José da Coroa Grande. No formulário aplicado foram coletadas 22 respostas entre estudantes do campus Barreiros, estudantes de outra instituição, servidores, integrantes de empreendimentos econômicos solidários, representantes de prefeitura, de Barreiros, São José, Tamandaré. E aí, dentro dessas respostas, a gente conseguiu perceber que, no geral, a percepção, né, e a opinião sobre aquele ambiente ela é muito positiva. A grande maioria das pessoas, né, responderam que o espaço ele era entre ótimo e satisfatório, o espaço que hoje a incubadora está ocupando. Com relação ao Instagram, que foi uma ferramenta criada dentro desse projeto, a avaliação do pessoal é que é uma ferramenta excelente para a divulgação de várias tarefas, formações, ações, informações, né, seja ela do próprio governo ou da instituição. Então, avalia como positiva a iniciativa da criação e essa manutenção do Instagram. E aí um dado importante é com relação ao que essas pessoas gostariam de ver nas redes sociais. Então a gente recebe o feedback aí, né, de 36%, para conteúdos formativos, 22% para depoimentos dos empreendimentos econômicos solidários, informações sobre a economia solidária gira em torno de 63%, divulgação de evento 45%, e os resultados em projetos em execução em torno de 14%. Então é um resultado que para a gente, né, comunica bastante, inclusive retorna, né, a expectativa inicial que foi depositada nesse projeto. Olá, eu sou a Etiane, coordeno a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária, a ITES, do IFRJ do campus de Niterói. Faço parte também da coordenação nacional da Rede TCPs, que é a rede das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, e também da rede IFECOSOL, né, que é a rede de economia solidária dos institutos federais. Vou falar um pouquinho do impacto desse tipo de incubadoras sobre a formação de estudantes, sobre o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários e das políticas públicas de economia solidária, né? Trazendo um pouco um relato da minha própria incubadora, né? A gente faz uma assessoria em incubação do próprio Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói, que hoje articula em torno de 2.000 empreendimentos. E a partir dessa articulação, a gente conseguiu conquistar políticas públicas de fomento diretamente aos empreendimentos econômicos solidários, né? Justamente nessa articulação, incubadoras, poder público e movimentos sociais. Então, esse é um impacto importante, né? As nossas incubadoras não ficam apenas no empreendimento, mas apoiam as redes, apoiam as políticas públicas e o desenvolvimento territorial. A gente tem na rede FECOSOL tentado fazer estudos até que comparem, né, esse modelo de incubação com o modelo mais tradicional de incubação de empresas, e a gente vê que, no geral, a gente consegue atender mais trabalhadores, atender mais empreendimentos, e ter esse impacto no desenvolvimento socioeconômico local. A consolidação da incubadora como espaço de inovação social, a iniciativa de integração entre ensino, pesquisa e extensão ao longo de todas as atividades, o impacto social e comunitário, o protagonismo estudantil no ambiente em si, a adoção de metodologias participativas e de pesquisação, dinamização das ações extensionistas no IFPE, e a criação de bases estruturais e metodológicas para a atuação continuada da incubadora.